Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o processo por trás de como analisar uma cena, como eu faço as minhas análises, como eu chego nos resultados que vocês tanto gostam de acompanhar aqui no canal. Eu sei que muitas pessoas que acompanham os meus vídeos gostam de estudar cinema, estão sempre buscando aprender um pouquinho mais e também estão sempre buscando se capacitar em relação a isso, para poderem fazer suas próprias análises. Isso porque, tanto como público, é super interessante poder ter um olhar mais profundo em relação aos filmes, como também para os realizadores, né? Se vocês querem realizar, contar histórias, é super importante que vocês possam observar as obras, as referências que vocês têm e captar o máximo de informações possíveis, terem uma percepção pessoal daquilo para vocês irem desenvolvendo o seu próprio repertório cultural. Isso é sempre super importante. E eu vou trazer aqui para vocês um caminho super simples, mas que pode fazer bastante a diferença no seu processo criativo. É basicamente como eu faço, e é claro que faz diferença é a quantidade de pesquisa e a experiência que você vai adquirindo com a prática. Inclusive, falando nisso, eu quero convidar todos vocês para me seguir lá no meu Instagram, @oalendoframe. Eu tive que começar de novo no Instagram, deu errado lá minha outra página, enfim, uma sacanagem, mas eu estou muito feliz com todos vocês me acompanhando no Além do Frame, vocês estão me dando muita força e a gente está criando muito conteúdo legal, conteúdo para trazer informação para vocês, ferramentas mesmo, ferramentas mais rápidas, né? Um jogo mais rápido lá no Instagram, e eu espero que vocês gostem, beleza, pessoal? Então, bora começar! O primeiro passo pode parecer um pouco contraintuitivo quando a sua ideia é analisar alguma coisa, mas a primeira dica que eu dou para vocês é o que eu faço na primeira vez que você estiver assistindo a um filme, não se preocupe em analisá-lo, não se preocupe em anotar coisas ou qualquer coisa do tipo. É claro que para críticos, por exemplo, que vão assistir um filme que vai ser lançado, né, eles vão ali ver o filme antes e tudo mais, eles precisam fazer uma crítica, é um trabalho diferente, mas aqui nós estamos falando da análise do filme, né? A gente pode ir para vários caminhos possíveis, né? Um filme, ele abre não só diversas interpretações possíveis, como caminhos possíveis também, porque por trás de cada característica ali do filme, cada aspecto da narrativa e da linguagem, existe um universo inteiro de possibilidades, e a gente vê filmes como, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, sendo analisado até hoje, com livros e livros diferentes, com várias e várias percepções sobre aquela obra. Então, a primeira dica que eu dou é para vocês não fazerem uma análise lógica. Isso porque eu acredito que as emoções, elas dão para o público o caminho, elas dão para nós o caminho ideal para se fazer a nossa própria análise, porque quando você está só assistindo aquela obra, se preocupando só em ter a experiência, você está, digamos assim, na posição que os realizadores adorariam te ver, que é em uma posição de disponibilidade. Vocês estão ali se doando para a obra, estão percebendo aquela obra, não estão julgando ela ou criando pré-julgamentos ou tentando perceber certas coisas. Os realizadores te proporam ali uma experiência, eles construíram aquela obra pensando nisso, né? O tempo, o espaço, o ritmo, tudo que está sendo apresentado para vocês foi pensado pelos realizadores, e é por isso que é tão importante estar aberto, porque você está no lugar ideal, da forma ideal para se ver um filme, que é deixando as emoções fluírem, e assim a experiência vai te impactar muito mais. Depois da experiência do filme, eu gosto de anotar. Aí sim eu vou pro papel e caneta. Eu particularmente gosto de papel e caneta, anoto tudo, eu gosto de fazer essas coisas de forma manual, porque eu acredito que no celular a gente já faz de tudo, a gente já escreve qualquer coisa no celular, uma mensagem, uma lista de mercado, diversas coisas estão sendo escritas ali, então é meio que um mecanismo e um funcionamento bastante mecânico das coisas. Quando você começa a escrever à mão, é uma outra relação, você está desenhando aquelas letras, você está criando aquelas palavras, e o tempo muda completamente também. É uma forma bem interessante de começar a expor aquilo. Você vai estar se relacionando de forma diferente com o filme. E o que eu anoto nesse momento é justamente quais foram os momentos que mais me marcaram, quais foram as minhas principais percepções. Às vezes uma cena me deixou muito intrigado, às vezes uma personagem ou a própria narrativa como um todo. Às vezes é super específico, é uma coisa específica, às vezes é uma coisa ampla, às vezes é o filme como um todo, às vezes é um detalhe. Tudo isso pode variar pra caramba, assim, e às vezes você só vai precisar fazer uma escolha ali em relação a isso. E a partir desse momento, eu escolhi os meus principais pontos de interesse na obra, pontos que eu considero interessantes e que eu consigo principalmente desenvolver um raciocínio sobre aquilo, que eu imagino que possa ser uma pesquisa muito proveitosa, muito interessante, que vá aumentar o meu repertório cultural, vai aumentar o meu conhecimento sobre cinema. Então não necessariamente eu estou buscando falar sobre aquilo que eu sei. Quando eu escolho fazer uma análise, muitas vezes eu quero aprender alguma coisa nova. E aí eu sei quais ferramentas
utilizar para encontrar esses caminhos e aí, enfim, começa a surpresa e tudo mais. Então, você não precisa saber das respostas da sua análise nesse momento. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma análise sobre cinema tentando mostrar o quanto elas sabem, mas aí elas acabam se repetindo porque elas estão sempre falando das mesmas coisas. O interessante é você utilizar essas análises, esse caminho, para de fato expandir o seu conhecimento, para você levar para lugares que você não conhecia ainda. É sempre importante dizer que a pessoa pode ter estudado muito cinema, mas sempre vai ter algo novo para aprender, porque é uma arte muito ampla. As coisas vão mudando, sabe? Você vai ampliando a sua visão. Não existe um ser humano que consumiu tudo que o cinema tem a oferecer. E que bom, né? Porque aí cada um de nós pode trazer um pouquinho para mesa. Isso é incrível. Então, eu começo a pegar esses pontos de interesse para decidir qual vai ser o caminho inicial da minha pesquisa, não necessariamente o resultado dela. Depois disso, eu parto para a pesquisa. E a pesquisa é a parte mais importante na minha criação de análises para os filmes, né? Em toda a minha criação de conteúdo. Nem sempre eu estou fazendo uma análise, às vezes eu estou falando como um filme foi feito, ou eu estou tentando mostrar um pouquinho do processo dos realizadores, como eles chegaram ali, ou até mesmo fazendo uma análise própria, trazendo pontos diferentes. E para isso é necessário muita pesquisa. Lembrando aqui que cada um pode ter a sua forma de pesquisar, que prefira, né? Claro que também vai depender muito do que você está construindo, quanto tempo você tem. Eu particularmente sempre fui apaixonado pelas entrevistas dos realizadores. E aí entrevista, eu não tô falando de entrevista de lançamento do filme, aquelas entrevistas de 5 minutos com perguntas horríveis. Não tô falando disso. Eu tô falando daquelas que duram 1h30, 2 horas, 3 horas, que são basicamente palestras, mas geralmente tem ali uma pessoa que vai mediar a conversa primeiro e depois tem as perguntas das pessoas. Eu amo essas. Essas para mim são as grandes aulas. E o mais interessante de tudo é que os realizadores, eles são muito generosos. Vários realizadores são muito generosos em relação a isso. Você tem muito material. Alguns deles, por exemplo, Martin Scorsese, você encontra muito material do que ele já fez. Você tem curso de roteiro do BAFTA com a Celine Sciamma, com o Bong Joon-ho, com o Noah Baumbach. Você tem o Jordan Peele falando sobre o processo de Corra. Você tem os realizadores de fato, assim, falando muito. Pense nos seus realizadores favoritos e se você for na internet, você vai encontrar muito material mesmo. Eles são muito generosos, eles falam muito do processo deles e foi basicamente a minha faculdade de cinema. Eu assisto muitos filmes e vou atrás dessas entrevistas, fico horas e horas assistindo, dias assistindo e transformo em conteúdo para vocês. Eu também gosto muito de ler os livros dos autores, né? Eu tenho tipo os livros do Lynch, do Antonioni, tô lendo do Friedkin, tenho do Hitchcock, enfim, tem vários livros que são muito interessantes. Eu adoro ler os realizadores falando sobre os seus processos, as suas biografias e como eles chegaram lá. E eu não costumo ler matérias, por exemplo. Não leio matérias, nem as nacionais, nem as internacionais. Não é algo que eu costumo fazer, mas que super rola pra muita gente. E também tem os documentários, são sempre caminhos muito legais. Em relação às entrevistas, tem um ponto que é sempre muito importante de ressaltar, que essas entrevistas estão todas em inglês, né? Essas palestras, né? Nem são entrevistas. Essas palestras, esses papos com os realizadores estão sempre em inglês. É muito difícil você encontrar alguma coisa traduzida e geralmente quando é traduzido são só alguns trechos, você não consegue pegar a ideia do todo. Mas aí o que eu digo pra vocês se vocês têm uma paixão gigantesca pelo cinema ou por qualquer outra forma de arte, eu super recomendo que vocês comecem a estudar inglês, porque isso vai abrir muitas portas. Pensem que vocês não precisam dominar o inglês para conseguir consumir esse conteúdo inicialmente. Se vocês já forem treinando o ouvido, se vocês forem treinando a leitura, né, que são os pontos de recepção da língua, né? Se você começa a ouvir e conseguir ler muito bem, você não necessariamente precisa escrever muito bem inglês ou falar muito bem inglês, né? Se você treina essas duas de início, você já vai ampliar completamente as suas possibilidades de estudo, o seu contato. Tem muito mais livro em inglês que, você vai encontrar de vários realizadores, você vai encontrar de muitos livros de roteiro, de direção, tem muito mais material, pessoal. Isso é inegável, tem pouquíssima coisa traduzida para o português e os livros costumam ser muito caros, né? Os traduzidos, e os em inglês, pelo menos, você encontra muitos em e-book. Então, assim, esse é um caminho que eu vou falar para vocês. Faça isso por você, sabe? Se você ficar um ano estudando isso tudo, você vai ampliar, assim, o seu conhecimento de uma forma inacreditável. E também outra coisa que ajuda muito são os cursos. Eu faço muitos cursos, tem o site do Masterclass, por exemplo, fiz cursos com Scorsese, Spike Lee, enfim. É uma coisa surreal, galera. Quando vocês estiverem em inglês, vai mudar tudo. E esse não é um vídeo patrocinado por nada, né? Você decide aí como é que você vai aprender inglês, mas aprenda, coloca isso na sua cabeça e vai pra cima, sabe? O que tá te segurando?
Vamos combinar, hoje em dia você aprende online, você tem vários canais que podem te ajudar, ou cursos que são super baratos que você pode fazer, ou aplicativos. Dá seus pulos porque o conhecimento está te esperando. Depois que eu faço a pesquisa, eu transformo todo aquele material que eu fui anotando ao longo da minha pesquisa em um roteiro. E geralmente esses meus roteiros, eles são construídos emulando, de certa forma, como um roteiro do design clássico seria construído, né? Então temos a apresentação do conflito, o desenvolvimento dele e a sua conclusão. Geralmente eu gosto de escrever o roteiro brincando também com a estrutura do próprio filme. Então, se o filme tem um design clássico, eu gosto de construir um design clássico para o meu roteiro. Se o filme tem um design mais moderno, eu gosto de fazer algumas brincadeiras. E a antitrama já é mais complexa, né? Fazer uma antitrama em uma análise, mas também eu gosto de brincar um pouco. Tento deixar o vídeo um pouco mais poético, como por exemplo os vídeos que eu já fiz sobre 8,5 do Fellini, é um vídeo mais poesia do que qualquer outra coisa. Então é uma forma de brincar também, de exercitar esse olhar artístico dentro da análise. É claro que é uma análise, não é um filme nem nada do tipo, mas é uma forma de me expressar em relação àquilo tudo que eu consumi. Eu tento deixar isso o mais interessante possível para vocês, porque eu não só estou anotando as coisas que eu estudei, eu estou pensando que eu vou compartilhar aquilo com as pessoas que também são apaixonadas por cinema, assim como eu. Então é super importante para mim que a experiência seja prazerosa para quem estiver assistindo. No meu caso eu faço vídeos, né? Mas você pode estar escrevendo, você pode apresentar o material de outra forma e você pode se preocupar com isso, que vai ser sempre muito vantajoso. E eu acredito que quando você escreve alguma coisa para compartilhar com o outro, você tem uma reflexão maior sobre o que você está colocando no papel. Não vira só um registro da sua pesquisa, não. Vira uma coisa diferente, uma coisa onde você vai precisar compartilhar aquilo com outra pessoa. Então você tem essa preocupação. Pô, isso aqui tá fazendo sentido? Eu organizei bem as minhas ideias aqui, né? Como uma boa narrativa, tem que ter uma boa organização para que as pessoas se conectem com aquilo. E meu termômetro sempre é a resposta que vocês dão. Então minha última dica de uma boa análise é vocês compartilharem essa análise com as pessoas. Eu sei que às vezes dá um pouquinho de medo de se expor, de colocar suas ideias no mundo, mas lembrem-se, ninguém vai te trazer um convite ali. Ô, você não quer vir aqui compartilhar suas ideias? Ô, você não quer vir aqui fazer seus filmes? Você não quer vir aqui fazer suas análises e tudo mais? Eu te pago. Isso não existe. A não ser que primeiro você tenha se colocado, a não ser que primeiro você esteja ali no mundo. Isso vai abrir portas, você vai gerar movimento. Por isso é tão importante vocês colocarem essas suas análises, essas suas reflexões em relação aos filmes no mundo. Compartilhem com as pessoas, compartilhem com os grupos que vocês estão, com os amigos, amigas, mas principalmente compartilhem com as pessoas que vocês ainda não conhecem. Eu em algum momento tive a oportunidade de ter você aqui me seguindo, me acompanhando e assistindo esse vídeo até aqui, e isso é super importante para mim, me traz muita motivação, me traz muita satisfação, e é claro, eu estou o tempo todo pensando em fazer conteúdos que eu amo, que eu quero compartilhar com vocês, justamente porque eu sei que vocês estão aí do outro lado. Então, isso é muito importante, lembre-se, é uma relação que está sendo construída há muito tempo, então tenham paciência também, que as pessoas vão começar a acompanhá-los. Claro, se o conteúdo que vocês estiverem criando for um conteúdo verdadeiro, um conteúdo em que existiu de fato uma pesquisa, uma busca ali para trazer uma coisa relevante para as pessoas. Isso é sempre muito importante. Mas como ser relevante para os outros, né? Primeiro você tem que ser relevante para você. Às vezes só ser relevante para você já basta, né? Porque aí você começa a encontrar pessoas que vão gostar do que você faz. Se preocupe com isso. Faça coisas que você acredita, faça coisas que você ama, que a parada vai mudar. Nem todo mundo pode dedicar o tempo todo a fazer aquilo que gosta, mas se você puder dedicar um pouquinho do seu tempo ao longo da semana, né, ao longo dos meses, você vai ter um resultado muito legal, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que essas ferramentas sejam úteis para você conseguir criar a sua análise. Lembrando, pessoal, que quem quiser estudar cinema comigo, a gente vai abrir agora em agosto a próxima turma do Além do Frame, que é o meu curso de cinema. É um curso onde a gente estuda tanto a narrativa como a linguagem e também como colocar em prática tudo isso no mundo. Então, se você tiver interesse em estudar comigo, o link tá aqui embaixo para você se cadastrar e não perder nenhuma informação. Beleza, galera? A gente se encontra no próximo vídeo.